Mais 20 dias de disputa pelo governo do Amazonas. Depois do resultado nas urnas, Wilson Lima e Amazonino Mendes encaram um novo cenário neste segundo turno. Nesta edição, você acompanha o mapa dos votos na capital e no interior e as possíveis alianças dos candidatos para conquistar mais votos. E mais, a dança das cadeiras na Assembleia Legislativa e até na Câmara Municipal de Manaus. E ainda, na Festa da Democracia, ribeirinhos fazem questão de ir às urnas. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Ficou para o segundo turno a disputa pelo governo do Amazonas. Seguindo as previsões das pesquisas, Wilson Lima, do PSC, ficou à frente de Amazonino Mendes, do PDT, com uma diferença de menos 1 ponto percentual. Uma disputa que promete ser acirrada nos próximos 20 dias. A diferença entre os dois candidatos em todo o estado foi mínima, menos de 1 ponto percentual. Na maior parte dos municípios do interior, a preferência do eleitor foi para Amazonino Mendes. Das 62 cidades, 51 votaram a favor do candidato do PDT. Wilson Lima, do PSC, ganhou maioria na capital e em Parintins. Nos demais municípios, Davi Almeida, do PSB, ficou à frente na apuração. Os dois candidatos voltam a se enfrentar nas urnas dentro de 20 dias. No discurso, depois do anúncio do resultado do primeiro turno, Wilson Lima falou sobre como pretende conduzir a segunda etapa da campanha. Vamos continuar ao lado do povo, ao lado do cidadão. Essa é a nossa principal parceria. Eu não tive tempo ainda para conversar com isso, ainda não conversei com ninguém sobre parceria para o segundo turno, mas eu reafirmo aqui o compromisso de continuar ao lado do cidadão de bem. Amazonino Mendes usou o primeiro pronunciamento depois da apuração para reforçar que vai participar de todos os debates. Disse ainda que não viu surpresa no resultado das urnas. Eu sempre soube disso. Eu enfrentei um candidato convencional. Um candidato da conjuntura, da circunstância. Na verdade, eu respeito todos eles, desejo, inclusive, que façam uma boa campanha. Isso é bom, do ponto de vista cívico. De acordo com o eixo especialista em análise política, a disputa pelo segundo turno no Amazonas deve ter um aspecto diferente dos pleitos anteriores. Ele acredita que o apoio dos derrotados não deve influenciar na escolha do eleitor. Então, a tendência do eleitorado é continuar sendo muito independente, senhor das suas escolhas e não ter muita interferência de caciques políticos. Essa assertiva de que muito dinheiro, coligação grande, muito tempo de televisão, daria para eleger alguém. Essa assertiva não funcionou nesse primeiro turno na campanha para o governo do estado. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com a repórter Tamires Cler, que tem mais informações. Tamires, falando em alianças, os candidatos que não foram para o segundo turno já declararam apoio aos que seguem na disputa ao governo. Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a maior parte dos candidatos ainda não se posicionou em relação a este assunto. A gente entrou em contato com Davi Almeida, que foi o terceiro colocado na disputa e até agora ele não respondeu aos nossos questionamentos. A gente também já sabe que Omar Aziz já divulgou que não vai apoiar ninguém. Ele divulgou uma nota ontem mesmo, dizendo que não vai se posicionar a favor de ninguém neste segundo turno. Já em relação a Lúcia Antoni, que vem logo em seguida ali na disputa, ela disse que só vai se posicionar depois que conversar com os membros do partido. A gente também entrou em contato com Berg, da UGT, que não respondeu aos nossos questionamentos, e Sidney Cabral, do PSTU, disse que só vai se posicionar depois que conversar com os membros do partido, e essa divulgação deve ser feita na quarta-feira, Nayandra. Tamires, e agora, a partir de quando os candidatos neste segundo turno já podem retomar as atividades de campanha?
Olha, hoje mesmo eles já poderiam ter começado essa articulação, já podiam ter feito caminhadas a partir das 5 horas da tarde, mas a propaganda no rádio e na TV começa a partir do dia 12 de outubro e vai até o dia 26 de outubro, dia que também encerra a possibilidade desses candidatos fazerem propaganda paga na internet, na mídia impressa. É também o dia que encerra a possibilidade de eles participarem do debate. E a gente lembra ao eleitor que o dia da votação é dia 28 de outubro, Nayandra. Exatamente, Tamires, último domingo do mês de outubro. Muito obrigada pelas suas informações. Já já a gente volta a conversar. Os eleitores amazonenses mostraram mais uma vez o desejo de renovar o parlamento. Em 2016 foi a Câmara Municipal e agora a Assembleia Legislativa, com mais da metade de deputados novos. Reforma do lado de fora e principalmente do lado de dentro. Dos 24 deputados estaduais com mandato até o fim do ano, apenas 11 conseguiram se reeleger. São eles Belarmino Lins e Dermilson Chagas, do PP, Josué Neto e Ricardo Nicolau, do PSD, Alessandra Campelo, do MDB, Augusto Ferraz, do Democratas, Adjuto Afonso, do PDT, Cabo Maciel, do PR, Francisco Gomes, do PRP, Serafim Correia, do PSB e Sinésio Campos, do PT. Abdala Frache, do Podemos, conseguiu votos para se reeleger, mas o registro de candidatura dele está sub júdice e a vaga, até o momento, é de Tiago Falcão, do Podemos. Estreiam na Assembleia Legislativa a médica Maiara Pinheiro, do PP, campeã de votos para o cargo, Carlinhos Bessa, Fausto Júnior e Roberto Cidade, do PV, delegado Péricles, do PSL e Saulo Viana, do PPS. A casa também recebe os vereadores Felipe Souza e Wilker Barreto, do PHS, Álvaro Campelo, do PP, Joana Dark, do PR, João Luiz, do PRB e Terezinha Ruiz, do PSDB. A renovação também atingiu o Parlamento Municipal. Dos 23 vereadores que concorreram às eleições, 7 conseguiram se eleger e vão deixar os 2 anos de mandato restantes na CMM para seus respectivos suplentes. Álvaro Campelo deixa a vaga para Marisson, Felipe Souza para Doutor Alonso Oliveira, Joana Dark para Mirte Salles, João Luiz para Amauri Colares, Terezinha Ruiz para Ceará do Santa Etelvina, Wilker Barreto para Eloy Abreu e Plínio Valério para Danísio Elias. Plínio, do PSDB, foi eleito senador e um dos homenageados na sessão de hoje da Câmara Municipal. Wilker Barreto e Felipe Souza seguem na presidência da casa até o fim do ano, quando será escolhida a nova mesa diretora. Outro efeito da eleição será o retorno em 2019 de Gedeão Amorim, que está como suplente na Câmara Federal. Ele volta à CMM no lugar de Dallas Filho. E na bancada federal, apenas 2 parlamentares amazonenses conseguiram se reeleger. O restante deu lugar a estreantes. Átila Lins, do PP, e Silas Câmara, do PRB, conseguiram mais 4 anos de mandato. Quem estreia na Câmara Federal são os deputados estaduais José Ricardo, do PT, e Sidney Leite, do PSD. Além do delegado Pablo, do PSL, o capitão Alberto Neto, do PRB, o ex-deputado Marcelo Ramos, do PR, e o vice-governador Bosco Saraiva, do Solidariedade. E nomes conhecidos que já estavam na casa, como Pauderney Avelino, do DEM, Gedeão Amorim, do MDB, Carlos Souza, do PSD, Conceição Sampaio, do PP, não conseguiram a reeleição. Os deputados federais Alfredo Nascimento, do PR, e Issa Abraão, do PDT, que concorriam à vaga no Senado, perderam e também vão passar os próximos 4 anos fora do parlamento. Além de Arthur Bisneto, do PSDB, que disputava como vice na chapa de Omar Aziz, perdeu lugar no Congresso Nacional. E na disputa para as 2 vagas ao Senado, como nós acabamos de citar, Plínio Valério, do PSDB, foi o mais votado. E o confronto voto a voto foi entre Luiz Castro, da Rede, e Eduardo Braga, do MDB. Ao longo da apuração, a vaga de Luiz Castro, da Rede, parecia certa. Ele ficou em segundo lugar na capital, com mais de 24% dos votos, atrás de Plínio Valério, com 34,15%. Nesse cenário, Eduardo Braga estava em quarto lugar, com 10%. Mas no fim da apuração, contando com todas as urnas do interior do estado, tudo mudou.
Plínio Valério manteve a liderança com 26,35% e Braga conseguiu a segunda vaga do Senado com 18,45%. Por menos de 30 mil votos, Luiz Castro não conseguiu se eleger para o Congresso Nacional. Além dele, os candidatos que não conseguiram vaga foram Alfredo Nascimento, do PR, Vanessa Garaziottin, do PCdoB e Abraão, do PDT. Os candidatos do PSOL, Luiz Fernando e Rondinelli Fonseca, tiveram menos de 1% dos votos. Com isso, Vanessa Garaziottin, eleita em 2010, deixa o Congresso em Brasília. A terceira vaga do Senado pela bancada amazonense permanece com Omar Aziz, do PSD, que perdeu a eleição para o governo do estado. Para este cientista político, o resultado reflete um sentimento de renovação por parte do eleitor, o que só reforça a importância de os eleitos realizarem um mandato mais atuante. Se você for analisar de cada 4 senadores hoje que estão no Senado Federal que disputaram a reeleição, 3 perderam o mandato. Quer dizer, então significa que a sociedade brasileira está muito crítica, está muito decepcionada com os senadores da República. E se os eleitos agora, no caso, o Plínio Valério e o Eduardo Braga, não demonstrarem de fato que é diferente, que estão antenados com novos anseios de mudança da sociedade, certamente terão muitas dificuldades nas suas reeleições, nas próximas eleições. De fato, foi uma eleição de grandes surpresas. Agora vamos ver o resultado deste pleito nos estados da região norte, com os repórteres da Record TV. Aqui no Pará, os candidatos Hélder Barbalho, do MDB, e Márcio Miranda, do DEM, irão disputar o segundo turno das eleições para o governo do estado. Hélder Barbalho ficou em primeiro lugar na disputa, com 47,68% dos votos. Márcio Miranda levou 30,21%. No Senado, as vagas da bancada paraense serão ocupadas por Jader Barbalho, do MDB, pai de Hélder, e por Zequinha Marinho, do PSC. De Belém, Priscila Amaral. Aqui no Amapá, o atual governador Valdez Góes, do PDT, vai disputar o segundo turno das eleições com o senador e ex-governador João Alberto Capiberibe, do PSB. Valdez obteve 33,55% dos votos e Capiberibe 30,10%. De Macapá, Lana Coelho. Em Roraima, a disputa para o governo estadual vai para o segundo turno. Os concorrentes são Antônio Denário, do PSL, e Anchieta, do PSDB. Denário teve 42% dos votos e Anchieta 38%. Chico Rodrigues e Messias de Jesus irão ocupar 2 vagas do estado no Senado Federal pelos próximos 8 anos. Já o Renier foi o mais votado para a Assembleia Legislativa de Roraima, com mais de 8 mil votos. O deputado federal mais votado foi Haroldo Catedral, com cerca de 15 mil votos. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. No Acre, as eleições de 2018 confirmaram uma tendência de mudança. O candidato Gladson Cameli, do PP, venceu o governo do estado com mais de 53% dos votos, contra o candidato do PT, Marcos Alexandre. Para o Senado, Sérgio Petecão, do PSD, foi o mais votado, seguido de Márcio Bittar, do MDB. Jorge Viana, do PT, que tentava a reeleição, não conseguiu conquistar uma cadeira no Senado. De Rio Branco, Acre, Senildo Melo. O Tocantins decidiu em primeiro turno a eleição para governador. Mauro Carlesse, do PHS, foi reeleito com pouco mais de 57% dos votos válidos. Ele assumiu o governo do estado em junho desse ano, na eleição suplementar, depois que o ex-governador Marcelo Miranda e a vice dele, Cláudia Leles, foram cassados, acusados de Caixa 2. Mauro Carlesse tem 58 anos e é empresário e tem um grande desafio pela frente: equilibrar as contas públicas, já que um levantamento prévio feito em junho pelo próprio Mauro Carlesse mostra que o estado está afundado em dívidas, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. De Palmas, Paulo Carneiro. Em Rondônia, 1.173.755 eleitores estavam aptos a votar. Apurados 100% dos votos, o coronel Marcos Rocha, do PSL, enfrenta o tucano Expedito Júnior no segundo turno das eleições. Maurão de Carvalho, do MDB, ficou na terceira posição.
Para o Senado foram eleitos Marcos Rogério, do DEM, e Confúcio Moura, do MDB. Para a Câmara Federal, das 8 vagas, 3 apenas conseguiram a reeleição. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Kopanax. A seguir, as abstenções na eleição deste ano no Amazonas e na Festa da Democracia, ribeirinhos fazem questão de ir às urnas. É daqui a pouco, agora em Manaus, são 7h25. A Crítica na TV volta já já.